Salve, amigos! A guardadora de gansos. Quem já ouviu essa história tão encantadora dos irmãos Grimm? Hoje nós vamos trazer aqui um comentário do psicanalista infantil Bruno Bettelheim no seu livro A Psicanálise e os Contos de Fadas. E ele explica sobre a conquista da autonomia e em função desse conto, A Guardadora de Gansos. Vamos a ela, né? Essa história. Era uma vez uma velha rainha. O rei já havia morrido há muitos anos e ela tinha uma linda filha e mandou-a ao estrangeiro para casar. E a princesa levou consigo joias, tesouros e também uma dama de companhia. E o cavalo da princesa era o único que falava, chamava-se Falada. E durante a viagem, a criada roubou o cavalo, trocou de roupa com a princesa e fê-la jurar que não contaria a ninguém. Chegaram ao outro país. E o rei pergunta à falsa princesa, à criada disfarçada de princesa, quem era aquela outra moça? E a falsa princesa diz ao rei, é só uma criada, dele trabalho. E aí o rei determinou que essa criada, que ele achava que era criada, né, fosse ajudar um menino guardador de gansos. Bom, a história tem muitos detalhes, a gente vai resumir. Aí a falsa princesa, que na verdade é a criada, pediu ao príncipe, ao noivo, cortar a cabeça do cavalo, do Falada, porque como ele falava, ela tinha medo que o cavalo contasse a verdade. E assim foi feito. Mas o rei descobriu que essa princesa disfarçada, na verdade, era a criada. E lhe pergunta, sem que ela soubesse que tinha sido descoberta, que castigo ele deveria dar à guardadora de gansos. Porque na cabeça dessa falsa princesa, da criada, ela achava, agora eu vou me livrar, né, da minha rival, vou viver uma vida de princesa. Então ela lhe diz assim, mata essa criada, essa guardadora de gansos, que na verdade era a princesa. Mas o rei, já sabendo de tudo, decreta a morte de quem? Dessa usurpadora, dessa falsa princesa, da criada disfarçada de princesa. E então a verdadeira princesa casa com o príncipe e eles governam o reino em paz e em segurança. E agora Bruno Bettelheim explica que a rainha envia a filha a um outro país para que ela vivesse a sua própria vida, para que ela adquirisse a independência da mãe, da rainha, né? Ou seja, a maturação, né, do desenvolvimento infantil no sentido de se tornar independente dos pais. É isso que representa, né, esse trechinho da história. Bom, houve percalços na viagem, mas a princesa mostrou o seu valor moral, porque ela cumpriu a promessa de não contar a verdade, e por isso a história acaba bem, né? Todo conto de fada tem um final feliz. E o Bruno explica, para tornar-se ela própria, a criança tem que enfrentar os problemas da vida por conta própria. Então, ao longo do seu desenvolvimento, né, quantos desafios. E ela não pode depender dos pais para salvá-la das consequências de sua própria fraqueza.
Ela tem que aprender a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E toda a joia, tesouros que a princesa recebeu da mãe não serviram para nada, né, nessa história. Não ajudaram em nada a enfrentar as dificuldades da viagem. E aí o Bruno explica que o que os pais podem dar aos filhos por meio de bens terrenos é de pouca valia se a criança não sabe como usá-los bem. Tem muitos pais que dão tudo materialmente aos filhos, mas esquecem de orientá-los para o desenvolvimento de um bom caráter. Bom, e a criança foi a criada, né, nessa história acabou sendo morta. E o Bruno também comenta que os adultos frequentemente acham que nos contos de fada há uma punição muito cruel às pessoas, aos personagens malvados. Isso pode perturbar e amedrontar a criança desnecessariamente. Mas, explica Bettelheim, os contos de fadas ensinam que o crime não compensa. Isso tudo, né, são mensagens que vão ficando lá no inconsciente da criança. Então, quando a criança se sente injustiçada na sua vida real, ela quer que o malvado seja punido severamente, porque para ela é assim, né? 8 ou 80. E se isso não acontece, ela acha que ninguém está pensando em protegê-la. Isso, né, novamente, no inconsciente. Mas quanto maior a severidade com que se lida com os maus, por exemplo, nos contos de fada, tanto mais segura a criança se sente. Então, a vida é justa, né? O crime não compensa, é isso que ela aprende. E a usurpadora, achando que não tinha sido descoberta, sugeriu ao rei que a guardadora de gansos fosse morta, ou seja, a verdadeira princesa, né, fosse morta. Mas o que aconteceu? A sentença recaiu sobre a própria criada, a falsa princesa, a usurpadora. Ou seja, o castigo não é infligido do exterior. Aqui, a mensagem que o conto de fada traz é que as intenções malvadas constituem a própria destruição da pessoa malvada. Bastante, né, coisa para a gente refletir, muitos ensinamentos bastante sábios e profundos. Então, agradeço muito a companhia de vocês e até a próxima live.